para conversar com os pais. O seu filho passa muito tempo na frente do computador, o que é motivo de preocupação para muitas famílias, hein? Pode, na verdade, ser o início de uma carreira de muito sucesso. É que está aumentando a procura por profissionais na área de tecnologia de informação. Olha só. É desse jeito que Leonardo passa boa parte do tempo. Em frente ao computador, ele nem vê a hora passar. Eu acordo meio tarde, lá por 10 horas, daí já vou pro computador. E daí por meio-dia eu saio, almoço e vou pra escola. Daí quando eu volto da escola é direto. Quando a gente tá fazendo uma lição de casa, parece que 1 hora se transforma em 5 horas. Quando a gente tá no computador, parece que é 10 minutos. Mas se engana quem pensa que para ele computador é só diversão. Aos 12 anos de idade, o estudante já está decidido. Quer, no futuro, trabalhar como programador. E desde já, começou a aprender sozinho a usar as ferramentas para isso. Você acha que passar todo esse tempo em frente ao computador já te ajuda a pensar na profissão no futuro? Sim, porque um tempo atrás eu estava muito interessada assim, em programação. Sei quase a linguagem de programação inteira e vamos ver se a gente aprende mais um. Esses jovens fazem parte da chamada geração Y, que nasceu em contato com a tecnologia. Eles vivem rodeados do que existe de mais moderno. E, diferentemente das outras gerações, não tiveram que aprender a dominar as máquinas. Eles nasceram em uma era digital, onde é impossível pensar em viver sem celular ou computador, por exemplo. Como toda mãe, a de Leonardo nem sempre concorda que o filho passe tantas horas ligado na rede. Mas fica feliz em ver que o garoto tem aprendido muito nas horas que fica conectado. Ele não fica só focado em jogos, em rede social. Ele tenta fazer do computador alguma coisa de útil. Tanto que eu acredito que ele vai seguir carreira nessa área. Enquanto estivermos perto. E para falar sobre essa necessidade do mercado de trabalho em relação a profissionais de informática, nós convidamos o empresário Antônio Borba, da Magic Web Design, e o Lucas, que assim como o personagem da matéria que você acabou de ver, sempre passou muitas horas no computador. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Agora, me diz uma coisinha, você, Lucas, eu quero saber de você exatamente. Você começou cedo, né? Parece que com 12 anos você já mexia no computador e com 15 já estava trabalhando na área. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei com 12 anos, mais ou menos, né? Me interessando mesmo por informática, pelo computador em si. Curiosidade mesmo, né? De abrir o computador, ver como que funciona, né, por dentro, e curiosidade mesmo. E depois a internet, né, também, mesmo de escada, né? Mas a internet sempre foi uma coisa muito interessante, assim, então começou a surgir todo esse interesse, né, por informática, por internet, e eu fui buscar a fazer um curso, né, cursos aí para me especializar na área, né, profissionalmente. E você hoje assumiu função importante na empresa que você trabalha, justamente por essa dedicação e por ser autodidata também, não é? Isso, é mais para... O que você faz lá? Isso, eu entrei como suporte técnico, na verdade, que é mais a área técnica, mexer com redes de computadores, consertar computadores internos ali. Comecei com essa função e depois fui promovido para coordenador de suporte. Então é mais coordenada aí, né, a equipe, na verdade em si, que faz todo esse suporte, e também exercendo outras atividades, que é como analista de testes, né, que é testar sistemas, né, para depois repassar para o cliente. Bacana. Agora, Antônio, como que as empresas estão absorvendo esses jovens hoje em dia? E como é que está o mercado no sentido deles aprenderem, já que eles são autodidatas e a gente não tem faculdade especializada nisso? Não sei como é que agora as grades estão, de repente, se adaptando, porque é uma realidade que está acontecendo, né? Essa necessidade de um profissional de TI. Valquíria, o que acontece é o seguinte, o profissional, o adolescente, o jovem, ele pode se direcionar para várias áreas. Se ele tem um talento, por exemplo, especial para a parte lógica, ele pode buscar uma faculdade na área de sistemas, desenvolvimento, análise. Se a pessoa tem já um dom artístico, ele pode se direcionar para a área de design. Mas algumas áreas em específico, como, por exemplo, mídias sociais, as redes sociais, não há nada muito específico.
mas muitas pessoas da área de jornalismo, comunicação ou letras acabam se interessando por essa área, aprendendo um pouco sozinho e tendo a habilidade necessária para exercer esse tipo de profissão. O caso do Lucas em específico, ele foi para a área de suporte porque começou mexendo com hardware, mas logo ele já está testando softwares, então de repente ele pode estar atuando mais na área de desenvolvimento junto com essa padronização de testes, pode mesmo assumir outras áreas na empresa, porque ele acaba tendo conhecimento do que cada departamento faz, então ele já exerce uma função mais de coordenação. Então de repente começa por um talento específico. Se a criança tem uma facilidade para hardware, ou se ela gosta de programar, ou mexer com blog, o mais importante é ela ter algum fundamento básico. Por exemplo, para escrever para blogs, é muito importante que ela domine a nossa linguagem. Então, escrever bem, saber se comunicar. Então, são habilidades essenciais que podem vir de uma faculdade, a pessoa se aperfeiçoar nisso e complementar com o dia a dia, com o que ela percebeu na prática. Com a experiência, né? A gente já continua o nosso bate-papo, tá, gente? Daqui a pouco os nossos convidados aqui vão dar mais dicas para você que adora ficar na frente do computador e pensa em transformar esse hobby em uma profissão. Eu tenho que fazer um intervalo, mas não sai daí que eu te espero. Voltar a conversar com o Antônio, que é empresário, e o Lucas, que é coordenador de suporte. Eles estão aqui batendo um papo com a gente sobre a procura por profissionais da área de tecnologia de informação. Entrando nesse assunto de novo, como é que fica a relação de conflito que possa existir, de repente, com esse grupo de jovem que já tem esse contato tão intenso desde que nasce com toda essa tecnologia e as pessoas mais velhas que estão, de repente, galgando, aprendendo? Há algum tipo de conflito? Como administrar isso, Antônio? Bem, Valquíria, isso é normal, acontece mesmo. A partir do momento que um profissional dessa nova geração entra numa empresa, geralmente ele que é referência para as redes sociais, né? É muito comum o empresário jogar na mão isso do pessoal mais jovem, né? E a gente vê muito assim nas empresas, assim, é o fulano que cuida das minhas redes sociais. Não sei direito, mas é ele que administra. Delega então, já isso acontece naturalmente. Eu acho interessante, porque é uma oportunidade de trabalho bem interessante para esses profissionais bem jovens. Agora, é importante também que o empresário entenda um pouco do que está acontecendo, porque é a imagem da empresa dele, né? Ou seja, que ele esteja mais ou menos a par, ele não precisa gostar, não precisa necessariamente mexer, mas é bom que ele tenha uma noção do que está acontecendo por ali para ter o controle da situação também, né? É verdade. Agora, veja só, Lucas, muitas empresas, às vezes, eles cortam o MSN, o Orkut, as redes sociais, e muitas vezes essas redes sociais são importantes para o trabalho, né? Tem gente que tem a mentalidade que aquilo é brincadeira, que você não está trabalhando com aquilo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Na verdade, assim, o bloqueio, né, dessas redes sociais, ela pode, de algum modo, prejudicar, né? Então, se o funcionário ele está trabalhando e perde algum tempo no Twitter, no MSN, não é muito bom. Mas tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, que usam com uma moderação mesmo, né? Eles usam menos, usam só para contato mesmo, né? Rápido, não ficam o tempo todo, entendeu? Mas acaba prejudicando, sim. Na verdade, não precisa se preocupar tanto, né, Antônio, em relação a isso. Eu acho até que as pessoas têm muitas informações que chegam online com essas redes sociais, não é? E que são importantes para a empresa, essas informações. Sem dúvida. Eu acho necessário, dependendo do cargo que a pessoa exerce, que ela esteja em contato com as redes sociais. Então tem que haver níveis de prioridade, níveis de acesso diferenciados. Realmente, para a maioria das pessoas, a rede social pode ser uma distração, porque conversa-se, convenhamos, muita besteira, muita brincadeira, não é? Mas dependendo do cargo que a pessoa ocupa, é importante que pelo menos em alguns momentos do dia ela tenha acesso a essas redes e busque e compartilhe ali as informações, porque isso faz parte, né? Com equilíbrio, então, né? Com equilíbrio. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista de vocês. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Senão a gente ficaria aqui até amanhã, gente. O Ver Mais está terminando. Uma ótima tarde de quarta-feira para você e até amanhã às 2 da tarde.